Todo Mundo Odeia o Chris é uma série de televisão norte-americana que ficou no ar entre os anos de 2005 até 2009. A série retrata a infância e adolescência do Chris Rock, que foi interpretado pelo ator Tyler James Williams. E assim, durante a série, ele precisa lidar com diversos desafios, tanto na sua escola, quanto na sua família e também na sua vizinhança. E a verdade é que o Chris Rock é tão gênio que ele conseguiu trazer comédia para uma situação que seria trágica para muita gente. E assim, com isso, a série conseguiu acumular milhares de fãs. E é engraçado que nos Estados Unidos não fez tanto sucesso, mas no Brasil é um estouro. Tanto que, se você for olhar o Instagram do ator que interpreta o Chris, é só comentário brasileiro. Ele já até falou que largou o Instagram de mão e deixou para os brasileiros. Mas assim, a gente chama, Tyler. Mas o que deixou muita gente no modo meme da Nazaré Tedesco foi o último episódio. E hoje eu fiz um vídeo só para te explicar como esse episódio ele é genial. E sabe o que é legal? Que o Chris Rock falou que já estava pensando nesse episódio, no último episódio, desde o início da série. Então ele sempre soube que ele queria terminar a série nesse momento. Bom, então vamos lá. No último episódio da série, chamado Todo Mundo Odeia o Supletivo, mostra o Chris no seu último ano do ensino médio. E assim, a série inteira foi mostrando ele superando todos os desafios do ensino médio, seja o racismo, as agressões e até morar muito longe da sua escola, ter que pegar 3 ônibus só para chegar lá. Porém, esse seria o momento de glória do protagonista. Mas nem tudo é o que parece, meu caro garfanhoto. Porque depois ele descobre que ele está quase excedendo o limite de atrasos. Ou seja, se ele ultrapassasse esse limite de atraso, ele não iria se formar no ensino médio. Aí, meu filho, já dá um negócio na nossa alma que a gente fala, não, pelo amor de Deus, né? Porque a gente está torcendo pelo homem. Então o episódio mostra ele tentando chegar cedo para pelo menos passar no ensino médio, né? E o que acontece? Acaba ocorrendo um imprevisto e ele acaba excedendo o número de atrasos que ele poderia chegar. Em uma conversa com o Greg, ele tá triste e tudo mais, o Greg fala para ele de uma prova chamada supletivo, onde se ele passasse, ele teria o diploma do ensino médio. E o Chris ficou interessado, tipo, beleza, então, peraí, eu já me ferrei aqui. Então, pelo menos, se eu passar no supletivo, eu já consegui o diploma e a minha mãe não me mata, porque é assim, bebê. Se você conhece Rochelle, não é nem Julius, é Rochelle. Essa mulher assusta até o capeta. Bom, e ao longo do episódio, mostra o Chris estudando e fazendo essa bendita prova do supletivo. E a verdade é que essa prova, ela tinha um mínimo para você tirar. Ou seja, tinha que tirar de 800 para cima, senão não passava. Mas eu acho que ele já estava muito cansado, até de tudo o que ele passou. E é claro que a gente fica morrendo de curiosidade para saber se o Chris passou. Afinal, a gente ficou acompanhando a jornada dele por 5 temporadas. Então, o mínimo que o Chris Rock poderia fazer era dizer o quanto o Chris tirou. Mas ele fez uma coisa muito mais genial. E nas cenas finais do episódio, a gente vê o Chris em um restaurante esperando a sua família. E assim, tá tocando uma música do Bon Jovi, Live on Prayer, e o Chris, ele começa a cantar junto. Mas assim, essa música não foi por um acaso, assim como nada na vida. Essa música é do Bon Jovi, Live on Prayer, que fala sobre 2 pessoas, o Tommy e a Gina. E assim, essas 2 pessoas trabalham nas suas vidas, sabe? Só que elas têm um sonho de ser muito maior. Isso é basicamente o que acontece com o Chris de lá pra frente. Bom, e depois a família dele vai chegando aos poucos, e eles começam a se animar no estilo High School Musical e começam a cantar. E é bacana essa cena, porque a gente consegue ver que, apesar de todos os problemas, a família é muito unida e eles realmente se amam. E assim, só falta um integrante da família, que é o nosso amado Julius. E um detalhe importante nessa cena é que um homem entrou junto com a Tonya e o Drew no restaurante. E ele se senta no balcão e fica encarando o Chris, e o Chris encara de volta. E depois disso, a cena corta para o caminhão do Julius e dá ênfase no número 735.
Logo em seguida, o Julius acaba entrando no restaurante com um envelope. E a gente descobre que esse envelope tem o resultado da prova do Chris. E ele dá para Rochelle. E quando ela abre o envelope para ver o resultado. Quando a Rochelle abre, o Chris pergunta se ele passou ou não e o episódio acaba. Ou seja, deixando a gente com muitas dúvidas. O que aconteceu com esse homem? Bom, então vamos tentar entender isso, porque de dúvida já basta o porquê o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode. Essa cena em específica faz uma referência a uma outra série dos Estados Unidos, que fez muito sucesso, chamada The Sopranos. E essa série tem um protagonista, que é o Soprano, que muita gente quer matar ele. E o último episódio é idêntico. É o Tony Soprano entrando no restaurante e ouvindo uma música semelhante a essa que o Chris estava ouvindo, uma música animada. E ele fica esperando a sua família. E a gente consegue perceber que toda hora que entra alguém no restaurante, o Tony Soprano vira a cabeça dele para olhar para a porta. Depois chega a sua mulher e o seu filho no restaurante e falta só a sua filha. E nessa ele começa a prestar atenção num cara que também está no balcão, semelhante a Todo Mundo Odeia o Chris. Depois disso, a cena corta para a sua filha estacionando o carro, porque certamente essa menina tirou a habilitação dela no Mario Kart. E depois o cara que estava encarando o Soprano vai para o banheiro. Depois disso, a gente ouve um barulho na porta e a tela fica preta. E assim, essa cena ela é muito genial, porque toda vez que alguém entrava pela porta, o Soprano ele virava a sua cabeça, deixando a sua retaguarda vulnerável. E acabou que quando a sua filha entrou pela porta, o homem que estava no banheiro atirou no Soprano. E como a série é vista pelo ponto de vista do protagonista, acabou ficando tudo preto, mostrando que ele morreu. Mari, então o Chris morreu? Não, mas olha como é genial. Basicamente, o cara que estava encarando o Chris viria a ser o seu empresário futuramente. A música que estava tocando fazia referência com o que iria acontecer com o Chris mais tarde. Porque, querendo ou não, ele trabalhava muito, mas ele tinha um sonho de ser comediante. E quando a cena dá ênfase no caminhão do Julius mostrando o número 735, subentende que essa foi a nota que o Chris tirou no supletivo, ou seja, ele não passou. Mas é como falam, né? Às vezes a pior coisa que já aconteceu na sua vida pode ser a melhor. Bom, e esse foi o episódio final da série que você pode ter odiado, mas você não pode negar que foi genial. E a verdade é que a série também não continuou, porque o Julius, o pai do Chris, iria morrer logo no ano seguinte. E pra série Todo Mundo Odeia o Chris não ficar com um contexto triste, já que ela era de comédia, eles decidiram finalizar nessa temporada. Se gostou do vídeo, não esquece de dar bastante like para eu trazer mais vídeos como esse e se inscreve no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.